Como criar uma estratégia digital para o mercado B2B de verdade? Nesse vídeo eu vou te contar as coisas que você precisa pensar e que você precisa estruturar para de fato gerar resultados no marketing digital se a sua empresa é B2B. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa conectar os objetivos do negócio com o que você vai trazer para o digital. O digital ele não é um negócio à parte. O digital é somente um canal, né? Quando eu estou falando de marketing, marketing ele sempre vai ser marketing. Digital é só mais um canal que você vai trabalhar. Então a primeira coisa que você tem que saber são as suas métricas de negócio para que você saiba quanto que você pode gastar numa campanha, quanto que você pode pagar num lead, quanto que você pode pagar numa reunião e assim sucessivamente. Então, primeiro, você precisa estabelecer o seu funil. Você precisa saber quais são as suas taxas de conversão e o que você precisa para se manter lucrativo, para que você consiga gerar leads e fazer vendas. Como que isso se sucede na prática, né? A primeira coisa que você tem que saber é qual que é o teu CAC ideal, ou seja, quanto que você pode gastar para que você compre um cliente. E esse gasto, ele tem que estar incluso o que você vai gastar na mídia paga, o que você vai gastar com prestador de serviço, o que você vai gastar com salário, o que você vai gastar com todos os custos possíveis para que você consiga, no fim das contas, ter um cliente. Aqui, você tem que levar em consideração duas coisas dependendo da solução que você oferece. Você pode ter que lidar com o ROI, se você tem um produto de um pagamento só, ou você pode lidar com a relação LTV sobre CAC, caso seja uma recorrência. Então, se o cliente compra uma vez e depois continua pagando ao longo do tempo, você precisa considerar quanto tempo esse cara fica, quantas mensalidades ele fica, para que aí sim você consiga ter a tua relação LTV sobre CAC. LTV nada mais é do que o tempo que ele fica, vezes o número de vezes que ele pagou e quanto custou cada uma dessas vezes, beleza? Show! Uma vez que você tem estabelecido quanto é o seu CAC ideal, você vai fazer o jogo avesso, né? Você vai de trás para frente. Então, lá no CAC, que é a última instância, você sabe que você pode gastar, por exemplo, R$5.000. Se você pode gastar R$5.000, quantas reuniões você precisa fazer para que você consiga comprar um cliente? Para isso, você precisa saber qual que é a tua taxa de conversão de reunião para venda. Então, vamos supor que seja de 20%, ou seja, a cada 5 reuniões, você fecha uma. Se a cada 5 reuniões você fecha um contrato e você pode pagar no seu CAC R$5.000, você concorda comigo que você pode pagar por reunião R$1.000? Então, se você consegue pagar R$1.000 por reunião, quanto que você precisa pagar por lead para que você consiga ter R$1.000 na reunião realizada? Então, é esse processo que você vai documentar, que você vai calcular para que você entenda quanto que você pode pagar num lead, numa reunião ou num fechamento, né? Na compra de um cliente, beleza? Uma vez que você tem esses dados, aí você consegue ir para o próximo passo. O próximo passo é você entender os papéis de uma estrutura digital. Pensa que você tem uma engrenagem no digital e tem vários pontos aqui que vão trabalhar para que você consiga ter essas métricas, esses valores sendo estabelecidos ao longo do tempo. Então, pensando em estrutura, o que você precisa ter do ponto de vista de estrutura digital? Primeiro, se você está no mercado B2B, você precisa de um bom site. Um bom site, o que ele tem? Ele fala sobre você, deixa claro quem é você, o que você faz, por que você faz e como você faz. E você precisa ter um site rápido, tá? Porque de nada adianta depois a gente trabalhar o próximo pilar, que é o tráfego, se você não tem um site que corresponde às expectativas. O que significa corresponder às expectativas? Pensa o seguinte, você está veiculando um anúncio, o teu usuário vai lá, clicou no anúncio e a tua página leva 15 segundos para carregar. Você esperaria 15 segundos para carregar um site para você ver o que tem nele? Dificilmente. Então você precisa ter um site rápido que fala sobre o que você entrega na prática e especialmente fale sobre as dores que você resolve. Uma vez que você tem essa estrutura, e claro, é importante que você tenha redes sociais, LinkedIn, Instagram, que você tenha isso pelo menos institucionalizado, você não precisa postar todos os dias, mas tenha isso institucionalizado e aí a partir daí você ancorou a sua autoridade. O próximo passo é você trazer gente para a tua estrutura, que é a parte de tráfego. Na parte de tráfego você pode tanto abastecer essa estrutura para que você tenha topo, meio e fundo de funil, ou você pode ir diretamente para o fundo captando leads e levando para o teu processo comercial. Qual que é a vantagem de cada uma delas? Quando a gente está falando de topo, meio e fundo, eu estou esquentando o meu público, ou seja, através de conteúdo estratégico eu estou levando o nível de consciência para quando eles chegam no meu processo comercial, eles já estão mais prontos para comprar. Normalmente o meu ciclo de vendas reduz e meu ticket médio possivelmente aumenta. Só que esse processo leva tempo e você precisa investir nisso.
Então você precisa ter pelo menos uns 6, 8, 10 meses investindo em topo, meio e fundo para que isso comece a refletir lá no teu funil comercial, lá a partir da tua reunião. Então essa é uma das formas de você aumentar a tua taxa de conversão, né? Trazer um nível de consciência mais alto. A segunda é você captar lead, jogar para o teu comercial eleva o nível de consciência para vender. Lembra sempre que o papel de um vendedor não é tirar pedido. O papel do vendedor em uma reunião é elevar o nível de consciência para que o lead entenda por que ele deveria te contratar e por que é mais caro ele ficar do jeito que ele está do que te contratar, e a partir daí, aí sim, você vai fechar uma venda. Então, você tem que ver qual que é a tua estratégia de acordo com o investimento que você tem, tanto esquentando via topo, meio e fundo de funil nas suas campanhas ou nos teus conteúdos, ou você trazendo já direto mais para o meio fundo de funil e esquentando através do teu processo comercial, beleza? Um outro ponto que você precisa levar em consideração para que você consiga melhorar o relacionamento com o teu cliente, conseguir elevar o nível de consciência, especialmente no processo comercial, é ter um bom CRM que faça esse meio de campo, né? Então você tem o conteúdo, tem o processo comercial e tem o CRM onde você vai fazer a gestão do relacionamento. Nessa gestão de relacionamento é importante você não esquecer de agregar valor. Então pensa que a balança da reciprocidade ela sempre tem que ter do teu lado e assim você vai conseguir ter uma taxa de conversão mais alta. Então, não esquece de ter um CRM abastecido e que faça sentido para você do ponto de vista de relacionamento. O CRM ele tem que fazer você conseguir se relacionar com o teu lead de forma estratégica. Então, evita formas genéricas, usa o CRM para você ser ultra personalizado e conseguir ter uma jornada acima da média para aquele usuário. A partir daí, você precisa definir quais são os canais que você vai trabalhar. E isso vai depender do público que você tem. Então, se você está pensando no mercado B2B, normalmente você precisa de alguém que tenha uma característica profissional importante. Se esse é o caso, provavelmente o LinkedIn vai fazer sentido para você. Mas você precisa entender o investimento que você tem, do processo comercial que você tem e da tua estrutura, daquela que a gente comentou no início do vídeo, das taxas de conversão, o que faz mais sentido para você. No Google, por exemplo, você vai ter mais gente no fundo de funil. Por quê? Porque quando você trabalha a palavra-chave, a pessoa já tem uma intencionalidade alta e já está mais disposta a fazer uma compra, por exemplo. Porém, você tem pouca escalabilidade e não necessariamente você vai ter leads qualificados, muito menos previsibilidade. Por quê? Porque você não sabe exatamente tendência de busca, nem como que você vai aparecer no leilão e nem se você vai ter gente buscando no próximo mês. Quando você está pensando no LinkedIn, não. Você tem mais controle sobre gerar leads qualificados, né? Gerar MQLs, Marketing Qualified Leads, para abastecer o teu comercial. Então você tem muito mais facilidade de escala, mas você precisa entender o teu momento e eventualmente uma coisa que eu sempre recomendo é você trabalhar LinkedIn e Google no início. Por quê? Você pega os caras de fundo de funil, mas também pensa na tua escala, também pensa no teu médio prazo, trazendo muitos leads qualificados para que o teu comercial possa trabalhar e fazer as suas vendas, especialmente se o teu ciclo de vendas é mais alongado. Uma vez que você consegue unificar tanto o LinkedIn quanto o Google ou, enfim, outras estratégias que você possa trazer mais gente no fundo de funil e pensando também nos leads qualificados para o teu comercial trabalhar, você consegue ter escala, né? Então você pode trabalhar a escalabilidade ao longo do tempo, porque no fim das contas, o que você planta hoje em marketing, você pode colher nos próximos meses. Então se você começa a plantar agora, sabendo que você pode colher no médio e longo prazo, você vai ter muito mais facilidade do ponto de vista de escala. Uma vez que você tem isso validado, né, você começa a gerar os seus primeiros resultados, você consegue calcular as taxas de conversão e quanto que está funcionando em cada uma das etapas, né, ou o que você precisa melhorar em cada uma delas, você consegue observar estatisticamente para cada etapa do funil o que precisa ser feito. Então, por exemplo, se o teu custo por lead está mais alto do que deveria, você sabe que é ali que você precisa trabalhar. Como que você trabalha para reduzir custo por lead? Melhora público, melhora a comunicação. Se você tem um SQL numa taxa baixa, o que significa um SQL? É aquele cara que é um agendamento, por exemplo. O que é uma taxa legal para SQL? Entre 15% a 25% é a média do mercado. Então, se entre 15% a 25% dos teus MQLs não estão virando SQLs, provavelmente a gente tem algum problema nessa taxa de conversão. Aí pode ser fluxo de primeiro contato, pode ser cadência, pode ser outra alternativa, inclusive a forma como você está fazendo a tua abordagem no processo de pré-vendas. Se você resolve esse gargalo, você vai para o próximo. Então, uma vez que você tem o funil estabelecido, você só precisa entender onde está o gargalo e aí olhar qualitativamente para ele, para você entender o que precisa ser melhorado. A partir daí você vai entender o que você precisa parar de fazer, o que você precisa melhorar e o que você precisa aumentar o orçamento porque já está funcionando, pensando na tua escala. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar as suas estratégias de marketing e vendas para que no fim das contas você tenha mais dinheiro no teu fluxo de caixa e mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.